Olá, eu sou o professor Pedro, do Colégio Tendência, e eu vou gravar uma aula da 13ª semana, pessoal do terceirão extensivo, tá bom? É uma resolução do exercício que está no materialzinho de vocês. É sobre termodinâmica, um assunto extremamente importante. Vamos dar uma olhadinha? Diz assim, ó, essa questão está no volume 2, página 249, beleza? Então, volume 2, página 249. Então vamos ler junto essa questãozinha. Um gás sofre uma transformação indo de um estado inicial A até um estado inicial B. Sabendo que nessa transformação o gás, isso é importante, o gás absorveu. O que significa? Quando em termodinâmica a gente diz que o gás absorve calor, essa quantidade de calor, certo? Representada pela letra Q, ela será positiva. E a gente diz então que o gás recebe calor, tá? Ou o sistema termodinâmico recebe calor. Legal? Absorver uma quantidade de calor igual a 20 vezes 10 a 5 calorias. Lembrando que a gente pode usar caloria, tá? E aí existe um equivalente mecânico. Nesse caso, a UFSC, então, é uma questãozinha da UFSC, colocou que uma caloria equivale a 4,2 joules. Então ele diz que a quantidade de calor é 20 vezes 10 nas 5 calorias. Calcule a variação de energia, lembrando que a variação de energia é o ΔU. Da energia interna em 10 nas 5 joules. Quer dizer, aquele númerozinho que acompanha o 10 nas 5, aquele valorzinho é aquele que você perfuraria. Seria a resposta, então, do cartão resposta. Lembrando que na federal a gente tem de 00A99. Beleza? Então vamos lá. Considere uma caloria igual a 4,2 joules. Nessa questão a gente tem um gráfico aqui, ó. E esse gráfico que a gente está vendo é um gráfico pressão-volume. Atente para uma coisa. Existe ali no parênteses o 10 na 5. Tá? Cuidado com isso ali, ó. Esse 10 na 5, ele é um número. Acompanha todos esses números aqui do eixo vertical, tá? Nesse nosso plano cartesiano aqui. Beleza? Então você tem aqui, ó, no ponto B, a pressão 1 vezes 10 na 5, newtons por metro quadrado, e o volume 5. Já no ponto A você tem 3 vezes 10 na 5 de pressão e o volume 10 metros cúbicos. Lembrando, lá no exercício, que ele diz que começou no A e foi para o B. Isso é importante? Muito. Por quê? Porque isso diz que houve um decréscimo do volume. Houve uma variação do volume, portanto tem trabalho, mas houve uma diminuição do volume, portanto uma compressão. E a gente precisa lembrar disso aqui, ó. Não esquece, tá bom? Se o volume aumenta, o trabalho é positivo. Então a gente diz que há uma realização de trabalho, o sistema realiza trabalho. Se o volume diminui, trabalho é negativo. E aí a gente diz que o sistema recebe trabalho. Beleza? O primeiro ponto aqui na resolução é você já transformar, ó, a quantidade de calor para joules. Por quê? Porque como você tem pressão e volume, na hora de calcular a área, vai te dar o trabalho. Mas essa multiplicação dessas unidades medidas, você vai ter o joule. Tá bom? Portanto, você tem que transformar e é só multiplicar por 4,2. Transformar calorias para joules é só multiplicar por 4,2. Portanto, 20 vezes 10 na 5 vezes 4,2, você tem 84, tá bom? Ó, 20 vezes 4,2, 84. Então, 84 vezes 10 na 5, agora joules, tá bom? No segundo passo, deixa eu tirar aqui um pouquinho, aproximar um pouquinho mais aqui, ó, dar uma olhadinha aqui, tá? Então, nesse segundo passo aqui, ó, eu vou calcular a área da figura, tá? Você vê aqui, ó, nesse gráfico da área, que é um trapézio. Não se esqueça disso aqui também, ó. Importante, tá, moçada? Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó, toda essa área aqui, ó, vai te dar o trabalho, tá? É uma figura aberta. Portanto, eu vou fazer o quê, ó? Vou pegar a base maior, 3, base menor, som, 1, então 3 mais 1 dá 4, vezes a altura de 10 até 5, a variação é 5, então 3 mais 1, 4, vezes 5, 20. Tá? Como é a área do trapézio, tem que dividir por 2. Então você tem 10, cuidado, 10 vezes 10 dá 5, certo? Então 10 vezes 10 dá 5 joules é o valor do trabalho, certo? Realizado ou recebido? Bom,
Como ele diminui o volume, o trabalho é negativo. Se é negativo, então é um trabalho recebido, não realizado. Tá? Um exemplo de um trabalho recebido é o que as máquinas térmicas, no caso da geladeira, uma máquina fria, faz. Tá bom? Ela recebe trabalho. Pois bem, então a gente foi para o segundo passo, calculamos o trabalho aqui pela área, e aí vamos pro finalmente. Pela primeira lei da termodinâmica, ok, ó, trabalho mais ΔU, beleza? Então o que ele pediu? Ele pediu ΔU. Como agora eu já tenho a quantidade de calor e eu também já tenho o trabalho, é só fazer algebricamente. 84 vezes 10 a 5, a quantidade de calor. Lembra que é positivo, tá? O 10 vezes 10 na 5 também é positivo, certo? Aliás, perdão, aqui o 10 é negativo, tá bom? Negativo por quê? Porque houve uma diminuição do volume, tá? Vamos fazer uma correçãozinha aqui, ó. Esse aqui é negativo. Lembra-te que no gráfico ele foi de A para B, então houve uma diminuição do volume. Como a diminuição do volume, esse trabalho aqui é negativo. Beleza? Vamos arrumar isso aqui. Então, ó, lembrando que houve uma diminuição de volume no gráfico de A para B, de 10 para 5. Com isso o volume diminui, o trabalho é negativo e o sistema recebe trabalho. Sendo o trabalho negativo, ele vem menos 10 aqui, tudo bem? Passa para cá, então aqui a gente soma. E aí a gente corrige aqui, certo? Então a gente tem 94. Veja que o índice eu deixei, ó, 10 na 5. Como ele pediu em potência de base 10 na 5, a resposta do cartão resposta seria 94. Beleza? Então é importante, moçada, a gente lembrar sempre que o trabalho em termodinâmica está associado à variação de volume. Lembra-te que numa transformação isovolumétrica, volume constante, o trabalho é nulo. Tá bom? Lembra-te que numa transformação adiabática, é aquela com processo rápido, a quantidade de calor é nula. Tá legal? E numa transformação isotérmica, o ΔU é zero. Por quê? Porque a temperatura é constante. Beleza? Então tá bom. Na próxima aula a gente vai fazer uma questãozinha bem bacana também, envolvendo termodinâmica. Beleza? Tchauzinho pra vocês.